Se você é fã da sétima arte e busca mergulhar nas obras de quem transforma o cinema em arte pura, chegou a sua hora. No episódio de hoje, o Estúdio Cine vai falar sobre um dos maiores cineastas contemporâneos, um nome que carrega profundidade, estilo autoral e uma assinatura visual poderosa. Paul Thomas Anderson, dos corredores do cinema alternativo até indicações ao Oscar. Anderson construiu uma carreira sólida, com personagens complexos, histórias densas e uma estética única que desafia convenções. Então, luz, câmera e ação, que está no ar, o Estúdio Cine. Quando falamos em cinema autoral, nos dias de hoje, Paul Thomas Anderson é praticamente uma unanimidade. Ele é considerado um dos principais diretores da nova geração do cinema norte-americano. Um verdadeiro herdeiro do estilo de mestres como Martin Scorsese, Robert Altman, mas com uma identidade completamente própria. E é isso que a gente vai explorar hoje. Seus filmes são reconhecidos por uma narrativa não convencional, com planos sequências, diálogos intensos e, claro, personagens profundamente humanos. Com obras como Bug Night, Magnolia, Sangue Negro, Licorice Pizza, Anderson conquistou o respeito da crítica e do público, e também da academia. Paul Thomas Anderson nasceu em Los Angeles, lá na Califórnia, em 26 de julho de 1970. Desde cedo mostrou interesse pelo audiovisual, filmando curtas com a câmera da família. Filho do ator e apresentador Ernie Anderson, cresceu em meio ao mundo do entretenimento e desenvolveu sua paixão por contar histórias. Aos 23 anos, lançou seu primeiro longa, Hard Eight, de 1996, mas foi com Bug Night, de 1997, que ele virou o jogo. É um filme que retrata o universo da indústria pornô nos anos 70. Foi um sucesso imediato e lhe garantiu 3 indicações ao Oscar. Thank you. Na vida pessoal, é casado com a atriz e comediante Maya Rudolph, com quem tem 4 filhos e uma curiosidade, embora ele tenha tido formação informal, Paul estudou brevemente em algumas escolas de cinema, mas logo abandonou os cursos para aprender filmando na prática. E deu muito certo. Anderson é um cineasta que gosta de provocar e de incomodar, mas também de emocionar. Ele cria atmosferas densas, com trilhas sonoras marcantes e muitas vezes compostas por Johnny Greenwood, guitarrista do Radiohead, que conduz o espectador por uma jornada sensorial. Em Magnolia, por exemplo, Anderson conecta várias histórias em um só filme, com a narrativa entrelaçada, fala sobre o destino, perdão e caos emocional, com direito à chuva de sapos numa das sequências mais inesquecíveis da história. Já em Sangue Negro, de 2007, um épico sobre petróleo e poder nos Estados Unidos do século XIX, traz Daniel Day-Lewis com uma performance arrebatadora que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. A direção é impecável e faz cada plano uma pintura carregada de tensão. There's a whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me. Em Um Mestre, em 2012, ele mergulha nas consequências emocionais da guerra e na formação de seitas religiosas. way to defend ourselves is to attack. You know you should wake up, Val. Father speaking, you might learn something. He's making all this up as he goes along. You don't see that? E em Licorice Pizza, de 2021, seu trabalho mais recente, temos uma comédia romântica de amadurecimento ambientada nos anos 70, com um charme nostálgico em direção de arte belíssima. You're not my director. Do you really want to see my boobs? No set, ele é conhecido por sua precisão, por confiar muito no trabalho dos atores e também por estar sempre disposto a experimentar. Não é à toa que foi indicado 11 vezes ao Oscar, incluindo melhor diretor, roteiro e filme.
Uma carreira que só cresce e nos deixa mais ansiosos para cada novo projeto. To the seats with the clearest view. E agora segura aí, que depois do intervalo tem muito mais. Vamos contar com a análise do crítico Sandro Alves para vocês e uma indicação super especial com Bruna Sinésio. Não sai daí, Estúdio Cine volta já. E estamos de volta, e agora vamos continuar nossa jornada sobre o cinema de Paul Thomas Anderson. Eu chamo ele, o crítico de cinema que entende tudo de cinema contemporâneo e antigo. Sandro Alves, manda ver. Vai contigo, Sandro. Embriagado de Amor, uma comédia romântica atípica de Paul Thomas Anderson. Hoje, na análise cinematográfica, eu vou falar de um filme que subverte as expectativas da comédia romântica, uma obra peculiar e encantadora de um mestre do cinema moderno contemporâneo, Paul Thomas Anderson. Como eu falei, o título Embriagado de Amor, Punk Drunk Love, no título original de 2002, em tradução livre significa amor embriagado de soco. É um termo usado para descrever o estado de alguém que está profundamente apaixonado de uma forma quase frenética, obsessiva, como se estivesse embriagado pelo amor. O filme acompanha Barry Egan, que é interpretado por Adam Sandler numa performance delicada e incomum. A personagem é um homem com sérios problemas de raiva, dono de uma pequena empresa de desentupidores de privada. Sua vida solitária e reprimida é abalada por dois eventos, um encontro inesperado com Lena Leonard e uma estranha oportunidade de acumular milhas aéreas comprando pudim. Longe das comédias escrachadas que consagraram a imagem do ator, Adam Sandler entrega uma atuação sensível e cheia de nuances, capturando a fragilidade e a fúria contida de Barry. Já Emily Watson interpreta Lena Leonard, o seu interesse amoroso, de uma forma absolutamente delicada, bonita, preciosa, minuciosa. Lena é uma personagem que, além de ser adorável, ela é misteriosa. E ela enxerga sempre além das dificuldades de Barry, oferecendo para ele uma chance de uma conexão genuína e de um amor potente. Paul Thomas Anderson demonstra mais uma vez o seu talento visual, utilizando cores vibrantes, uma iluminação expressiva e enquadramentos muito singulares, porque assim ele cria uma atmosfera que é ao mesmo tempo onírica e intensifica as emoções dos personagens. Então você vê os enquadramentos onde os atores aparecem, as luzes e sombras destacam, trazem contrastes e ao mesmo tempo você sente a emoção da personagem tanto pela performance quanto pela forma que a visualidade do filme é construída. A trilha sonora de John Bryan é um elemento essencial dessa experiência do filme. As músicas, muitas vezes dissonantes e nervosas, elas trazem um contraste e refletem a ansiedade e a agitação interior do protagonista Barry, mas também vão evoluindo para melodias mais doces e esperançosas com o desenvolvimento do romance. Ou seja, à medida em que o filme vai escalando uma história de amor bonita, que passa a ser confusa, engraçada, meio bizarra para algo realmente terno e intenso, a trilha sonora acompanha e vai embalando as emoções das personagens. O filme explora temas como o isolamento, a dificuldade de lidar com a própria raiva, a ansiedade e a busca por um amor que aceite e compreenda as imperfeições. A relação entre Barry e Lena surge como um farol em meio ao caos da vida do protagonista. Diferentemente de outros filmes de Paul Thomas Anderson, Embriagado de Amor possui uma duração relativamente curta e uma narrativa mais focada no relacionamento central, que contribui para uma sensação de urgência e intensidade da história. How many airplanes have you been on? Saying maybe over 100. Esse é um filme que fala sobre a força mobilizadora do sentimento, do amor romântico, como uma coisa que pode realmente superar qualquer dificuldade. É uma força que faz com que o protagonista saia de um cara absolutamente medíocre para quase um super-homem, embalado por essa força desse amor que embriaga e que contagia toda a existência dele.
É um filme lindamente interpretado, maravilhosamente dirigido e deu para o Paul Thomas Anderson o prêmio mais importante da carreira dele, que foi o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes. É um filme que vale muito a pena ser visto, revisto, descoberto e redescoberto. E essa foi a crítica de Embriagado de Amor na nossa análise cinematográfica. E aí, o filme te surpreendeu? É uma comédia romântica fora do comum? O que vocês acharam de Adam Sandler? É com você, Gil. Valeu demais, Sandro. E é claro que não poderia faltar aquela dica especial para você assistir em casa. Então vamos com ela, nossa especialista em indicações certeiras, Bruna Sinésio. Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, é exatamente assim. Um faroeste moderno, seco, que não tem pressa de agradar e que carrega no silêncio um peso maior que qualquer trilha sonora. Aliás, não tem trilha sonora, e isso já diz muito sobre o filme. A atenção vem do som do vento, dos passos no cascalho, da respiração presa de quem está assistindo. A história, se a gente for resumir, é até simples. Um homem encontra uma maleta com $2 milhões depois de um tiroteio no meio do deserto do Texas. E é aí que entra Tigger, um dos vilões mais estranhamente hipnotizantes do cinema. Javier Bardem entrega um personagem frio que dá mais medo que qualquer monstro de filmes de terror. Ele está para chegar? Não, porque ele viria aqui. Quem fala? Porque Tigger parece guiado por um código próprio, uma lógica incompreensível. É o mal que não se explica, que não precisa de uma justificativa. Mas Onde os Fracos Não Têm Vez também é sobre o tempo passando, sobre a sensação de que o mundo mudou e que a gente talvez tenha ficado para trás. O personagem de Sheriff Bell, vivido melancolicamente por Tommy Lee, carrega isso no olhar, o peso de alguém que sente que a violência não é mais algo que se entende ou se controla. E aí vem aquele final que muita gente estranha ou até rejeita, com um monólogo calmo, confuso, poético, que fecha o filme não com um ponto final, mas com uma interrogação. E que ele ia fazer uma fogueira em algum lugar no meio daquela escuridão e daquele frio. Agora, se a gente pensar no cinema do Paul Thomas Anderson, e especialmente em filmes como Sangue Negro, dá para traçar um paralelo interessante. Os diretores Paul e os Coen estavam no auge ali no começo dos anos 2000, fazendo filmes que pareciam conversar entre si. Em Sangue Negro tem também esse retrato de um homem em espiral, guiado pela ambição, pela solidão, num cenário seco e poeirento. E assim como os Coen, Paul aposta em uma linguagem que não mastiga o conteúdo para o público. Ele confia que a imagem, o ritmo, a pausa também contam a história. São filmes que não entregam tudo de bandeja, eles convidam a pensar, a sentir, a ficar desconfortável. Isso é raro no cinema. Então por que vai lá? Sabe como isso vai acabar, não é? Onde os Fracos Não Têm Vez é um daqueles filmes que a gente assiste e depois fica em silêncio, pensando, com a imagem do deserto, da moeda girando no ar e com a dúvida se nesse mundo ainda dá para ser bom. Se você curte esse tipo de cinema que provoca e que permanece ecoando mesmo depois dos créditos subirem, fica com a gente. No próximo episódio tem mais filmes, histórias e mais dicas boas por aqui. E agora é com você, Gil. Valeu, Bruna! E é isso, o Estúdio Cine vai ficando por aqui e a gente falou sobre Paul Thomas Anderson. Ele, que é desses diretores que desafiam o espectador e provocam o encantamento, que fazem também refletir sobre as contradições da alma humana. Um cineasta que não tem medo de ousar e que, com certeza, já cravou seu nome na história do cinema. No próximo episódio, seguimos explorando o que há de melhor na sétima arte. Até lá, continue assistindo os filmes e questionando narrativas, é claro. Corta!